Olá, seja muito bem-vindo a este segundo bloco do programa Checkmate, que tem o prazer de receber aqui o advogado e presidente estadual do Livres, Arthur Dutra. Arthur, mencionamos agora como presidente do Livres aqui no estado. Qual a natureza desse partido? Como é que ele está estruturado nacionalmente? Quais as perspectivas aí para longo prazo? Bom, assim, o Livres, na verdade, o Livres ele é uma tendência que veio desse influxo que faz parte da minha história, né? Como agitador de ideias e movimento de rua, né? Que tem esse viés liberal. E aí essas pessoas do Brasil inteiro se uniram em torno dessa tendência Livres para participar do Partido Social Liberal. Na verdade, oficialmente ainda o nome é Partido Social Liberal, mas em vários estados, pessoas ligadas a essa tendência Livres, como o Rio Grande do Norte hoje, estão assumindo as direções estaduais e o caminho natural do partido é mudar de nome, deixar de ser PSL para tornar-se Livres. É uma tendência mundial. No Brasil, alguns partidos estão fazendo isso também, mas nós estamos tendo cuidado de fazer isso, não só apenas mudar o nome do partido, mas mudar também as pessoas, né, as direções estaduais. Aqui no Rio Grande do Norte foi um dos primeiros estados a ser assim, 100% livres, né? Aqui nós recebemos a incumbência de fazer essa renovação. E no ano passado, em março de 2016, foi quando nós recebemos essa missão. E a primeira coisa que fizemos foi dissolver todas as comissões municipais para que fossem abertas apenas em municípios em que tivesse pessoas alinhadas, realmente alinhadas ideologicamente com o nosso programa. Porque a gente sabe que partido virou uma coisa muito desmoralizada, porque qualquer pessoa tem acesso a um partido, mas para usar como balcão de negócios em eleições, vender tempo de televisão, fazer coligações, etc. E nós queremos fazer esse trabalho mais sério de expansão do partido, com pessoas realmente comprometidas com o nosso ideário. E hoje nosso trabalho é esse, de levar o partido para a cidade do interior. Tem muita gente que procura o Livres para fazer o trabalho nas suas cidades, e a gente está indo fazendo esse trabalho de garimpagem, para que a gente dê a oportunidade de pessoas novas participarem da política. Trazer a gente para a política, abrir uma porta para que essas pessoas participem também nas suas cidades pequenas, por menor que seja, mas que também tenham esse compromisso com o ideário do partido, para a gente prezar por essa coerência com o programa e com a proposta que estamos trazendo. Em relação ao conceito do Livres, que libertação é essa? Que liberdade é essa que vocês estão propondo? A liberdade do indivíduo, a liberdade de empreendimento, a liberdade de que falam os grandes pensadores do liberalismo. Essa autonomia do cidadão frente ao poder do Estado, esse impulso que o homem tem de empreender e superar seus próprios limites para alcançar lugares mais altos, se puder ter uma ajuda, mas que ele possa se auto-afirmar enquanto cidadão e que tenha a liberdade de gerir a sua vida, sem ter interferências indevidas que venham a tolher a sua autoafirmação enquanto indivíduo. Vamos a mais uma pergunta? Boa tarde, Arthur. Meu nome é Leandro, do curso de jornalismo. Eu fiz uma pesquisa rápida, olhei suas redes sociais e vi que você é a favor, contra o desarmamento, certo? E eu vejo muito, essa discussão ela é muito complexa, complicada até, mas eu vejo muitas pessoas dizerem que devem se armar, as pessoas, só que gente de bem. Queria saber de você como seria feita essa definição de quem é gente de bem e quem não é. E outra pergunta em relação a isso também é a questão de a educação da gente no país, ela está uma calamidade. A gente vê que está muito complicado mesmo. Então, você acha que o brasileiro ele tem capacidade de portar uma arma de fogo para se defender? Porque a gente recentemente teve um caso que amarraram um menino no poste e lincharam ele. Aqui em Natal teve 2 meninos que botaram para correr na Bernardo Vieira inteiro, mandaram jogar na ponte. Ou seja, essa população ela está preparada para ter uma arma de fogo em casa? Você acha que ela está? E, óbvio, com educação, beleza. Pode ser que futuramente, algum dia, tenha isso. Mas você acha que, para o momento agora, seria uma coisa viável? Bom, deixa eu colocar 2 questões sobre esse tema, que é muito complexo e amplo, mas uma delas é assim, o Estado, enquanto gestor da segurança pública, ele não é onipresente. Ele nunca vai acudir o cidadão em todos os momentos, né? Então, existe uma margem para o cidadão se autodefender.
Né? Esse é um princípio básico assim, de autonomia do cidadão dentro do que a gente prega do ideário liberal. A gente pode se defender, tem direito a defender a sua vida, como o direito à vida é um direito inalienável, a sua propriedade, a sua família. Isso foi restringido brutalmente com o Estatuto de Desarmamento. Né? O referendo de 2005 mostrou que as pessoas ainda preferem ter a possibilidade de se defender através de uma arma de fogo. Né? Esse é um ponto. Outro ponto que isso é assim, a gente defende que realmente deve ser preservado esse direito do cidadão, caso ele deseje, de se autodefender utilizando arma de fogo. Aí vem outro ponto. Eu não gosto dessa expressão, pessoa de bem, ela está muito insuficiente e pejorativa. Não gosto dessa expressão. Para uma arma de fogo, que é o tema que você está falando, a expressão é assim, aptidão psicológica para usar arma de fogo. Isso aí sim. Esse tipo de controle é fundamental e é feito em todos os países sérios em que existe o armamento civil. Nos Estados Unidos você tem um controle mínimo disso aí, é o país mais armado do mundo, tem algumas situações de mau uso de arma de fogo, a gente sabe. E no Brasil isso torna-se, não esse ponto específico da aptidão psicológica, mas o processo em si para você obter uma arma de fogo. Mas a expressão correta aí para o que você está dizendo é aptidão psicológica para usar uma arma. E assim, você tem que fazer a diferenciação entre porte e posse de arma de fogo. O porte é quando você pode sair na rua com arma, que isso aí realmente é uma temeridade. Mas eu sou da ideia de que você pode ter a posse, você tem na sua casa. Porque na sua casa é onde você vai ter a possibilidade de se defender. Né? E aí, a educação que se deve exigir do cidadão é a aptidão para usar arma de fogo. Condição psicológica, porque você, para manusear uma arma, não é difícil, você aprende. Né? E a aptidão nem sempre todo mundo tem. Então, esse controle é o que eu defendo que exista e seja rigoroso, mas que o processo para você adquirir uma arma seja mais simples. Eu não acho que se isso for revisto, vamos voltar a uma época de faroeste, que eu acho que não vai. Eu acho que as pessoas vão ter a possibilidade de se defender, se quiserem, né, dentro ter a sua arma de fogo dentro da sua casa, e sem prejuízo do trabalho das forças de segurança, que deve ser prestigiado contra a criminalidade, que essa está armada até os dentes, porque, evidentemente, ela não vai respeitar nenhum tipo de controle estabelecido pelo Estado para não ter acesso à arma de fogo. Então, a minha resposta para você é essa, que eu acho que tem que ter o controle da aptidão da arma de fogo. A questão da educação, eu acho que ela não interfere tanto de como a pessoa vai usar a arma de fogo, mas o aspecto psicológico, esse sim. Mas você não acha que isso restringiria, continuaria restringindo? Por exemplo, a gente vai em Mãe Luísa, quem ali teria capacidade de chegar em alguma escola, ou, enfim, algum local que desse essa aptidão para eles? Você não acha que isso ainda restringiria isso, por exemplo, para a galera da Zona Sul, que tem a possibilidade de conseguir esse conhecimento? Continuaria restringindo isso? E eu acho que a gente tira um pouco também da responsabilidade, por exemplo, do Estado. A bandidagem está armada, mas isso é problema do Estado. O Estado tem que resolver isso. Ele não pode estar querendo que o cidadão ele se arme para se defender do bandido, que ele mesmo falhou na hora de não deixar aquele bandido estar armado. Certo? A gente tem, por exemplo, essa questão psicológica e tal, por exemplo, a Suzana Richthofen. Se ela tivesse uma arma em casa, ela sem uma arma, ela fez o que fez, se ela tivesse uma arma em casa. E a gente vive num país que, diariamente, várias mulheres são espancadas dentro de casa. Se o marido chega bêbado em casa e tem uma arma, você acha que esse cara também não pode fazer uma besteira? A questão que eu estou falando é justamente isso. Será que a gente está preparado psicologicamente à construção histórica e social da gente? Porque a gente utilizar os Estados Unidos como um exemplo é errado. Eu vejo como errado porque a construção histórica de lá, então, é uma coisa bem diferente da daqui. Entendeu? Isso vai em várias questões. O próprio uso da maconha também. Eu também, no uso da maconha, eu me pergunto, será que as pessoas estão preparadas psicologicamente para isso? Não, mas os Estados Unidos não. Os Estados Unidos é lá, velho. A realidade daqui, a gente é outra. Entendeu? Entendo. Agora eu vejo o seguinte, a gente tem que observar a arma de fogo como um elemento de defesa, certo? Agora, recentemente, os atentados terroristas na Europa, os policiais franceses estavam desarmados e o terrorista fez o que fez. Em outro local, na Inglaterra, tem policiais armados e abateu o terrorista e acabou
o atentado. Não teve mais prejuízos, não teve mais morte de vida. Então, é preciso mostrar que a arma de fogo ela pode ser um meio de defesa. Eu acho que é uma questão semântica e de construção de um conceito de que a arma de fogo em si ela é uma coisa que só promove o mal. Você citou o caso do exemplo do marido que vai espancar a mulher. Mas ela podia se valer da arma de fogo para se defender. Né? Então, assim, você ter conscientizar de que aquilo é um instrumento perigoso, porém que pode auxiliar na defesa. E a questão da consciência coletiva, a gente não tem como aferir isso. E isso tem que ser feito de caso a caso. Por isso que existem os psicotestes. A Polícia Federal ela faz esse tipo de triagem, ela faz o exame através de profissionais capacitados para saber se aquela pessoa vai fazer um bom uso ou não da arma de fogo. Mas eu não acho que a gente deva simplesmente excluir essa possibilidade ou dificultar o máximo para tornar inviável, porque alguém pode fazer um mau uso. Alguém pode fazer um mau uso de qualquer coisa. Hoje, uma das coisas que mais matam crianças no Brasil são piscinas. Crianças morrem afogadas. Então, o risco é inerente à vida do ser humano. O que a gente pode fazer é tentar usar os meios que existentes para o bem. E aí a gente tem um trabalho de conscientização e não simplesmente proibir, porque pode um dia fazer algum mal e fatalmente fará tudo na vida. Ele pode ser bem usado, como pode ser mal usado. Então, eu acho que a gente tem que ter o debate dentro desses termos de um instrumento que pode servir para o bem, através de defesa, se nas mãos das pessoas que possam fazer bom uso dela. Porque o acesso à arma de fogo hoje ele é facílimo no mercado negro. É muito fácil. Eu posso sair aqui ali, em algum lugar, comprar arma de fogo. Mas eu vou fazer isso de uma maneira irregular. Eu posso... Quem compra uma arma de fogo no mercado negro, dizendo assim, legalmente, ninguém sabe o que ele vai fazer com essa arma. Pode usar para o bem, pode usar para o mal. Mas se você tiver facilidade de acesso dentro das instituições, dentro de um processo, uma coisa mais simples, você vai saber quem está armado e se aquela pessoa tem condições de portar essa arma. E é isso que nós não temos hoje, porque é muito burocrático, é muito caro você possuir uma arma. E aí as pessoas terminaram por ficarem desestimuladas de possuir, e aí só quem vai ter acesso à arma é a pessoa que vai fazer mal uso dela, que é o criminoso. Você mais uma pergunta? Arthur, quais são as pautas dos livres com relação ao feminismo, aos LGBTs e aos negros? O Livres Nacional, ele tem essas questões dentro dessa liberdade individual da pessoa, né? De você se autoafirmar. A mulher, ela tem direito de estar onde ela quiser. É um direito dela inerente como condição humana. Né? É a forma dos movimentos LGBTs e o movimento negro. Né? A liberdade individual ela é inegociável para nós, né? enquanto partido. Isso é dentro do ideário liberal. Então, existe esse prestígio, existe essa abertura para essas pautas e se você acessar as redes sociais do Livre Nacional, você vai ver muito conteúdo voltado para esses movimentos organizados. Em relação ao conceito de Estatuto da Família, como é que o Livres entende o conceito de família? Não, eu acho que nós entendemos que o Estado não tem que se meter nesse tipo de caracterização. Uhum. A instituição familiar é mais antiga do que o Estado, então não tem por que o Estado, uma coisa criada pelo homem, interferir no que é família e o que se compõe a família. Uhum. É uma entidade independente do Estado. Ela tem que ser respeitada da forma que ela for constituída, de acordo com as vontades voluntárias das pessoas que estão ali envolvidas. Então, entendemos que o Estado não tem que estar determinando na letra da lei o que não é família. Não cabe, então, ao Congresso regulamentar? Não, eu acredito que não. Vamos a mais uma pergunta? Gostaria de saber se houve realmente uma atuação por parte do ministro Ricardo Lewandowski tentando cercear a sua atuação em defesa do impeachment da presidente Dilma. Houve. Eu e outros líderes do movimento do MBL no Brasil, na época eu era do MBL, fomos importunados com a intimação da Polícia Federal a pedido do seu ministro Ricardo Lewandowski. O ministro esteve aqui em Natal em 2015 e nós fomos fazer a nossa manifestação. Só que terminamos não encontrando o ministro. A gente não teve nenhum contato com ele, a gente não sequer viu. Mas de uma forma absurda, que tinha um caráter nitidamente intimidatório. Meu nome foi inserido pela Secretaria de Segurança Supremo como uma das pessoas que estavam atentando contra a liberdade de locomoção e liberdade de pensamento do ministro Ricardo Lewandowski. Isso me rendeu um inquérito na Polícia Federal, que até hoje está lá, nunca mais. Eu fui interrogado, disse que nunca encontrei com o ministro, nunca estive na presença dele. E o processo, não sei até hoje o que é que deu, mas
Foi uma tentativa de intimidação claríssima, porque não tinha nenhum fundamento fático nem jurídico, não tinha nenhuma tipificação penal da narrativa do que foi enviado para a Polícia Federal. Então, houve esse episódio, uma situação lamentável. Eu não me intimidei, não me senti intimidado, porque isso assim, faz parte de quem participa de movimentos políticos, mas mostra como o Estado ele pode perseguir os seus opositores quando ele tem acesso aos meios. E foi isso que foi feito. Outras pessoas do Brasil também sofreram esse processo, mas a gente não se intimida. Por isso que temos essa restrição, essa reserva com relação à quantidade imensa de poderes do Estado, porque pode perseguir pessoas em determinadas situações, como eu fui nessa situação. Vamos a mais uma pergunta? Você comentou um pouco sobre o MBL agora e eu queria saber do que se trata o movimento e qual é a situação hoje no Rio Grande do Norte. Bom, eu entrei no MBL no final de 2014, logo depois das eleições municipais. O MBL ele é um movimento que surgiu também dentro dessa organização do movimento liberal brasileiro, que terminou ganhando essa forma enquanto movimento de rua, no final de 2014, e ali já começou as atuações pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu fiquei no MBL de final de 2014 até março de 2016, quando eu me filiei ao Livres, aí achei que não ficaria adequado eu estar afiliado a um partido político e chefiando um movimento de rua que era partidário ao mesmo tempo. Então, me afastei. E nesse período, a gente fez as manifestações de rua, as grandes manifestações de rua de 2015, a primeira em março de 2015, que deu início a tudo, e me afastei para me dedicar à política partidária. Então, hoje o MBL, ele, nacionalmente falando, eu falo aqui agora como observador, já que eu não sei como estão acontecendo as conversas dentro do movimento, nacionalmente falando. Eu vejo que ele perdeu um pouco da essência do que foi no início. Ele decepcionou algumas pessoas. Se cobra muito que o MBL vá para a rua, que fique fazendo aquela atuação, mas eu também enxergo que não tem mais o ambiente que tinha antes. O MBL ele sempre foi um canalizador da insatisfação geral das pessoas. Ele nunca foi aquele que puxou, ele que dava, que trazia, fazia a logística dos movimentos, o carro de som, esse tipo de coisa, divulgação, etc. E agora está um pouco perdido, porque tem muitas pautas para tratar e não existe mais um objetivo comum como existia naquela época. E aí se perdeu um pouco, as forças se dissiparam um pouco e aí não está tendo condições de fazer. Essa é a minha avaliação. Tá? Então eu espero que o MBL consiga voltar a ser aquele movimento pujante que foi, tenha uma atuação pontual e muito, muito firme naquilo que se propõe a fazer e não se perca em muita coisa, porque se abrir muito o foco, perde muito e enfraquece. E, infelizmente, é isso que está acontecendo. A questão pontual a que você se refere era o impeachment da presidente Dilma. Era o impeachment. Naquele momento, era o que unia todo mundo no movimento de rua. Tanto o MBL, o Vem Pra Rua, porque tem vários movimentos também, sabe? São vários. E nem sempre eles concordam em muitas coisas. E aí termina enfraquecendo por conta da desunião. Bem, voltamos já após um rápido intervalo com mais entrevistas, com mais questões de interesse público. Não saia daí, voltamos após um rápido intervalo.